Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão e estudo sobre o livro do Eclesiastes, nosso 11º encontro. Vamos trabalhar Eclesiastes 4, versículo 13 a 17. Jovem pobre e sábio diante do rei, velho e nécio. Façamos nossa leitura. A sabedoria, livro de Eclesiastes 4, versículo 13. É melhor jovem pobre e hábil do que rei ancião e nécio, que não aceita advertência. Tinha nascido pobre durante seu reinado e saiu do cárcere para reinar. Observei todos os viventes que se moviam sob o sol. Estavam do lado do filho que lhe sucedeu. E embora seu predecessor tivesse súditos inumeráveis, os sucessores não se alegraram com seu rei. Também isso é vaidade e caça de vento. Votos e promessas. Vigia teus passos quando vais à casa de Deus. A obediência é mais aceitável que os sacrifícios dos nécios, que agem mal sem perceber. É melhor jovem pobre e hábil, isto é, sábio, do que um rei ancião e nécio, que não aceita advertências. Tinha nascido pobre durante seu reinado. Coelete inicia este versículo com mais um provérbio. O confronto entre o jovem e o rei idoso. Não quer aqui significar o choque de gerações entre jovens e idosos, mas uma realidade importante que se refere ao governar os povos. A pobreza é um fator de vulnerabilidade para quem luta pelo poder. É necessário muita riqueza para a defesa, como para o ataque, e para que se possa comprar os partidários do inimigo. A favor do jovem está o tempo, mas há um diferencial entre o jovem e o rei idoso. O jovem é sábio, o rei velho, nécio, tolo. O fato deste rei ser um nécio não consegue suprir com a ajuda de conselheiros que possa ajudá-lo no governo, porque ele não escuta ninguém. O bom governante é aquele que se faz rodear de conselheiros competentes e que, na sabedoria, sabe discernir bem entre os conselheiros bons e os outros. Versículo 14. E saiu do cárcere para reinar. A quem se refere o versículo 14? Ao rei ou ao jovem? Aqui se refere ao jovem que estava preso e saiu do cárcere e se pôs a reinar. Encontramos as dificuldades do jovem, diante do velho rei nécio. O jovem é pobre e que estava encarcerado e que voltou à liberdade. Ele saiu do cárcere para reinar. Não podemos identificar quem seria este jovem que saiu do cárcere e começou a reinar. O argumento:
ele estava encarcerado, se entende por questões políticas, e que agora é sinal de glória, vitória, diante de um povo desejoso de mudanças, que esperam mudanças reais. Este jovem subiu ao trono pela sua astúcia, ele é sábio. Versículo 15. Observei todos os viventes que se moviam sob o sol. Estavam do lado do filho que lhe sucedeu. Aqui vemos a causa da rápida ascensão do jovem sábio. Coelho interpreta os fatos que sucedem à vida do ser humano. A multidão, os viventes, que caminham sob o sol, se colocam do lado do jovem. Eles querem mudanças, favorecendo as pretensões do jovem, que era colocado inferior ao rei Nécio. Ele era um segundo. E agora chega a ocupar o trono. Filho, o jovem, sucede o rei Nécio. Versículo 16. E embora seu predecessor tivesse súditos inumeráveis, os sucessores não se alegram com seu rei. Também isso é vaidade e caça ao vento. No princípio, com o nosso rei, tudo parece bom e feliz. O grande povo parece estar contente, e este povo continua apoiando e estando do lado do jovem, que agora é rei, e o povo segue este rei. Mas acontece algo novo, uma mudança. Os sucessores não se alegram com seu rei, isto é, os que vieram após o governo deste novo rei, pode ser a decepção dos contemporâneos deste rei, que iniciou a reinar, ou uma geração posterior ao início do governo deste rei. Eles começam, então, a não confiar nas promessas deste rei jovem, que assumiu o poder no lugar do velho rei. Depois de um tempo, aquele que se apresentava como remédio, solução de todos os males, ou que o povo tinha acreditado em suas promessas e que sustentaram o início de seu reinado, esse povo percebe que aquele que se tinha colocado como solução se torna opressor e explorador. E então não irão se alegrar por ele, que tanto haviam confiados. A partir de então, o povo começa a gritar contra o poder deste rei, que foi estabelecido com promessas e agora desiludidos na esperança de um novo libertador. Coelho termina com razão. Tudo isso é vaidade e caça de vento. Versículo 17. Vigia teus passos quando vais à casa de Deus. A obediência é mais aceitável que os sacrifícios dos nécios, que agem mal sem perceber. Agora Coelho dirige diretamente sua palavra ao ser humano piedoso e quer avisar sobre o que se deve evitar diante do culto e qual é a atitude correta que se deve adotar. Vigia teus passos, isto é, uma advertência. Tenha cuidado, preste atenção. Quando vais à casa de Deus, a casa de Deus é o templo, o lugar sagrado. Ir ao lugar sagrado é colocar a pessoa em comunicação com o divino, com o próprio Deus. É de suma importância se dirigir ao local sagrado, e se deve fazê-lo com consciência e com máximo respeito. É no tempo, na liturgia e sacrifícios, que os fiéis renovam os compromissos de fé com Deus. E faziam presente o pacto, a aliança de Deus com seu povo, e que tinham implicações diretas com a vida social deste povo.
Devia-se ter consciência entre a responsabilidade real do culto a Deus e a vida real vivida na sociedade. Não se podia cometer injustiças e celebrar o culto divino. Ao crer em Deus, é impossível tentar enganá-lo, oferecendo sacrifícios rituais como sinal de reverência e submissão aos mandamentos e, ao mesmo tempo, praticar entre os seres humanos o que Deus abomina, isto é, as injustiças sociais. A vida segundo a justiça identifica-se com seguir a vontade de Deus. Deus não recusa todo espírito, toda espécie de culto, pois o culto não contaminado com a injustiça é agradável ao Senhor. Deve-se aproximar de Deus para escutá-lo. Isto vale mais que o sacrifício. Aproximar é procurar ter uma relação direta, nessa visita ao templo. Escutar a voz do Senhor supõe uma atitude profundamente respeitosa e silenciosa, de abertura e de docilidade do fiel para com a presença do Senhor. Isto vale a todo sacrifício que agrada o Senhor, pois cumprem tudo aquilo que exigiam as normas religiosas. Coelet faz referência ao sacrifício oferecido pelo nécio. O que se valoriza não é a vítima, mas a atitude do ofertante. Mas Coelet afirma: os nécios que nem sequer sabem que estão agindo mal. Quem age mal sem perceber. Mas os são inconscientes, não têm consciência do próprio mal. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.